Tudo bem? Eu queria ter feito esse vídeo antes, mas eu passei por uns problemas pessoais e não deu pra fazer, realmente, peço desculpas por isso. Nesse vídeo, igual o título já diz, pretendo falar um pouco sobre a influência de Shakespeare na literatura. Muita gente não entende o porquê que ele é um clássico tão grande e já algumas pessoas me perguntaram o porquê que ele é um clássico da literatura se ele era roteirista de teatro. Uma coisa que a gente aprende na faculdade de letras, até falei isso em alguns vídeos aqui para trás, se não me engano foi no vídeo sobre Marighella, é que normalmente a gente não entende outras obras artísticas, ali, outras vertentes da arte como literatura, sendo que na faculdade de letras a gente aprende que teatro, novela, até mesmo cinema estão de certa forma inclusos dentro da literatura. A partir do momento que você tem um roteiro, você tem a literatura. Então, até mesmo quadrinhos são literatura. Uma vez eu entrei numa discussão disso com um cara, o cara me bloqueou no Facebook, saiu xingando, tudo quanto é canto, falando que eu era louco por falar que mangá era literatura. Ele ficou revoltado com isso. Sim, né? Lembro que era uma discussão sobre qual espada mais poderosa da literatura. Aí eu tinha dado a minha opinião lá, baseado numa revista japonesa, né, um mangá, se não me engano era do Bleach. O cara ficou estressadíssimo com aquilo. Mas tá, vamos voltar ao que interessa. Falando em coisas grandiosas, espadas poderosas, eu não estou falando só à toa, só num parênteses não. Pelo seguinte, quando você pega a literatura de uma forma geral, literatura antiga ali, até chegar no Shakespeare, você frequentemente encontra ali narrativas que falam sobre coisas grandiosas, sagas homéricas. A gente tem até esse termo por causa do Homero, com a Ilíada e a Odisseia, e coisas assim que o que interessa é o evento, é o que move a trama, no sentido de assim, por exemplo, um deus, bem genérico aqui, um deus vem à Terra, faz um filho em alguém, e aí algo vai se desenvolver a partir daquela criança que vai nascer, igual o mito de Hércules. Eu nem tinha pensado nisso aqui, eu juro, e veio isso na cabeça. Entendem? São sempre coisas, vamos dizer assim, do mundo. Você está narrando fatos e eles atraem o leitor pela grandiosidade. Você pode ter um reflexo humano ali, um sentimento humano, por exemplo, com a Odisseia, você tem aquele espírito de aventura do homem. Você, na Divina Comédia, tem a dor da perda e os medos do inferno, né? A dor da perda no sentido de você perder alguém amado. Se não me engano, ali na Divina Comédia, o Dante Alighieri ele está em busca da Beatriz, que é a mulher que ele ama. Mas o que é mais descrito ali são as reflexões do autor e a visão particular que ele tem do inferno, que até influenciou posteriormente nas imagens que passaram a ser apresentadas pela Igreja Católica na época. Mesmo que o Dante Alighieri fosse um pária na época. Ele foi expulso da cidade que vivia por ter se apaixonado por uma mulher, ter se envolvido com ela e depois nunca mais pôde voltar para ela. Amava a cidade, toda a Divina Comédia é uma metáfora para a vida dele. Nesse ponto, ele está falando de sentimentos, mas isso não é nítido na obra. Você, estudando a obra, estudando a vida do Dante Alighieri, tanto o personagem como o autor, você nota isso, mas não é algo tão evidente. O que importa ali é o fato, é ele indo até o inferno, passando pelo purgatório, indo ao céu e pronto, e idealizando o encontro dele com a Beatriz, o dia que ele voltaria para a cidade dele. Com o Shakespeare, ele aprofundou essa questão. Com o Shakespeare, não importa
tanto fato, ele é importante, ele é o que move a trama, mas quem realmente dá força a ela é o personagem. Pela primeira vez na literatura, você realmente tem não só uma conotação do que eles estão sentindo, você tem uma denotação. O que quer dizer isso? Você demonstra claramente o que eles estão sentindo. Você busca fazer com que o personagem se identifique. Eu falei sobre essa questão da identificação no outro vídeo, que era a questão da representatividade da literatura, quando eu falei o seguinte, que a representatividade nada mais é do que um recurso para que o leitor se identifique com o personagem. A maior parte do que interessa ao leitor é a identificação. Você pode achar que é a trama, mesmo você sendo leitor ou consumidor de um outro produto artístico que tem a narrativa, como um filme, uma série, ou um mangá, ou um quadrinho americano, europeu, o que for, o que tiver um roteiro, você pode achar que é a trama, que é o que está te prendendo. Na verdade, não. A trama vai influenciar muito. A trama é importante. A trama, ela, vamos dizer assim, se o seu personagem for bom, ele cativar o leitor, ele vai continuar. Mas a trama é o que vai dizer se ela será boa o suficiente para que ele não interrompa a leitura. Vamos dizer assim, ele é um adicional. O que mais importa é a identificação. Então, quando o escritor coloca isso no roteiro, é interessante ele ter esse conhecimento em mente. Com Romeu e Julieta, por exemplo, vou usar ele porque é a obra mais famosa. Depois eu parto para o Macbeth, que é a minha favorita. Você tem ali toda aquela questão do amor, da paixão, aquela intensidade, e todo mundo vive ou já viveu isso, ou vai viver, né? Acho que quem está assistindo, pelo menos que todo mundo já viveu, pelo menos uma vez. Ou então já viveu um amor proibido, ou então que não podia se concretizar, aquela coisa, e toda aquela tragédia de você preferir morrer do que não estar com a pessoa, e tudo que envolve a paixão. É a identificação. Por isso que ele marcou tanto o teatro, por isso que ele, vamos dizer assim, espalhou ali a sua influência pelas outras obras, em outras vertentes artísticas, né? E dentro da própria literatura, eu estou falando de literatura como livros, contos agora e tudo mais, não só como peças teatrais, de filmes ou o que for. Com Macbeth, você tem uma questão que já é bem mais profunda. Você, para quem não conhece a história, vou explicar rapidamente. Macbeth é um personagem que ele é de alta confiança do rei, do lugar ali onde ele vive, e chega um momento assim que o rei, ele é uma figura generosa, embora seja um rei guerreiro, todo mundo gosta muito dele, o reinado é muito bom. A esposa dele o influencia Macbeth, na verdade. A esposa de Macbeth influencia. Dá um golpe de estado, matar o rei, assumir o trono, já que o rei não tem descendentes, e governar, porque o Macbeth é muito mais inteligente, ela coloca na cabeça dele que ele seria um governante muito melhor, que eles teriam uma vida muito melhor, que o reino melhoraria muito, tudo seria muito melhor, né? E o Macbeth não quer, porque ele é amigo do rei, ele não quer mesmo fazer aquilo. A esposa influencia, e ele vai num ímpeto, pega um punhal e mata o rei. E faz a merda, a maior merda da vida dele. A partir do momento que ele assume o trono, ele já começa a ser comparado com o reinado anterior. Tudo que ele faz, mesmo que seja melhor ou seja pior, fala assim, mas o antigo rei era assim, assim, assim. E aquilo começa a corroer ele, porque ele nunca vai ser bom o bastante. Mesmo que ele fosse melhor, coisa que ele não é, ele vai ser comparado
ao anterior de uma forma saudosista para aqueles bons tempos, e ele se sente culpado por ter matado um homem, se sente culpado por ter escutado uma mulher manipuladora, se sente usado, se sente um traidor. E não vou dar o spoiler do que acontece, mesmo tendo séculos a história, porque é realmente muito boa e isso leva a sucessão de tragédias na vida dele. Então, percebem, existe um fato, ele é grandioso, estamos falando de um golpe de Estado, um personagem que matou o outro, matou o melhor amigo dele por dar conselhos a uma mulher manipuladora, ambiciosa, sem escrúpulo nenhum. Mas é tudo sobre como isso influencia aqui, entendem? Como isso influencia a psique dele, as emoções, como que isso afeta. É uma coisa sempre muito humana, muito visceral no caso do Shakespeare. Isso influenciou demais a literatura que a gente tem hoje. Muita popularização da literatura no mundo atual se deve a ele. No mundo em que tudo acontece rápido demais, tudo é muito acelerado, a gente só consegue gerar identificação não pelas experiências em si, mas pelo que elas refletem na gente, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Obrigado quem assistiu até o final e até a próxima.